Era uma terça-feira comum de março quando o mundo que conhecíamos deixou de existir. Aqui no interior do Rio Grande do Sul, entre as colinas verdejantes de Nova Petrópolis e os vinhedos que nossos bisavós plantaram com suas próprias mãos, ninguém imaginava que o apocalipse chegaria disfarçado de progresso. Meu nome é Helena Müller, sou veterinária e durante 15 anos cuidei do gado e das plantações desta região como se fossem minha própria família. Conhecia cada fazendeiro pelo nome, cada animal pelos seus maneirismos, cada hectare de terra como se fossem as linhas da minha palma. Naquela manhã, enquanto o orvalho ainda cobria os pastos, como um manto de cristal, recebi a primeira ligação que mudaria tudo. Doutora Helena, tem algo muito estranho acontecendo aqui na fazenda do Klaus. A voz trêmula do João, capataz há 20 anos, carregava um medo que eu nunca havia escutado antes. As vacas, elas estão atacando umas às outras. E os porcos. Meu Deus, doutora, nunca vi nada assim. Quando cheguei à propriedade dos Hoffmann, uma família alemã que há 4 gerações cultivava a terra com o amor e dedicação que só os colonos sabem ter, encontrei uma cena que ainda hoje me assombra. Os animais, que antes pastavam pacificamente sob o sol dourado da manhã, haviam se tornado criaturas irreconhecíveis. Seus olhos, outrora doces e familiares, agora brilhavam com uma fome selvagem que parecia vir de algum lugar muito profundo e muito escuro. Klaus Hoffmann, um homem de 60 anos cujas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada à terra, estava encurralado no celeiro, segurando uma forquilha com os braços trêmulos. Helena, minha filha, ele disse em alemão, como sempre fazia quando estava nervoso. Isso não é natural. Esses bichos, eles não são mais os meus bichos. Foi então que vi a primeira pessoa infectada. Maria, a esposa de Klaus, se aproximava do celeiro com passos cambaleantes, mas havia algo terrivelmente errado em seus movimentos. Seus olhos tinham a mesma expressão vazia dos animais, e quando ela abriu a boca, o som que saiu não era humano. Era algo primitivo, faminto, desesperado. Naquele momento, enquanto segurava Klaus pelos ombros e sentia seu corpo tremer como uma folha no vento, compreendi que não estávamos diante de uma doença comum. Algo havia sido deliberadamente introduzido em nossa cadeia alimentar. Algo que transformava tudo o que tocava em uma versão distorcida e violenta de si mesmo. As primeiras horas foram um borrão de telefones tocando, sirenes distantes, e o crescente horror de perceber que isso não estava acontecendo apenas na fazenda dos Hoffmann. Cada propriedade rural, cada pequena cidade, cada comunidade que havia abraçado as novas tecnologias do agronegócio estava relatando os mesmos sintomas impossíveis. O vírus, como descobriríamos depois, havia sido geneticamente modificado para se espalhar através do sistema que mais orgulhosamente definia nossa região, nossa agricultura. Quem quer que tenha criado essa abominação conhecia a nossa vulnerabilidade melhor do que nós mesmos. Sabia que nossa força, nossa conexão com a terra, nossa confiança nas tradições familiares, nossa rede de apoio comunitário, também seria nossa fraqueza. Enquanto o sol se punha naquele primeiro dia, pintando o céu de um vermelho profético, eu me encontrava no centro comunitário de Nova Petrópolis, com 57 pessoas assustadas, tentando entender como nossa vida tranquila e previsível havia se transformado em um pesadelo de ficção científica. Éramos fazendeiros, comerciantes, professores, donas de casa, pessoas comuns que nunca haviam imaginado que teriam que lutar pela sobrevivência. Os primeiros 3 dias após o surto foram como viver dentro de um filme de terror do qual não conseguíamos escapar. Nossa pequena comunidade, que por gerações havia se orgulhado de conhecer cada família, cada história, cada segredo sussurrado na fila do mercado, de repente se viu dividida entre nós e eles, os infectados. Pedro Antonelli, um italiano de 3ª geração, que fazia o melhor salame da região, foi quem primeiro verbalizou o que todos estávamos pensando, mas ninguém tinha coragem de dizer.
Vocês perceberam que isso não é coincidência? Ele disse, seus olhos escuros brilhando com uma inteligência que sempre admirei. Quem quer que tenha feito isso conhece nosso jeito de viver. Sabia exatamente onde nos atacar. Pedro estava certo. O vírus não se espalhava pelo ar ou pela água, como havíamos inicialmente temido. Ele tinha sido cuidadosamente introduzido nos suprimentos agrícolas, que chegavam através das grandes corporações do agronegócio. Apenas as propriedades que haviam adotado os novos fertilizantes e rações revolucionárias foram afetadas. As fazendas familiares tradicionais, aquelas que ainda seguiam os métodos passados de pai para filho, permaneceram intocadas. Isso criou uma divisão cruel em nossa comunidade. Famílias que haviam prosperado abraçando a modernização agora lutavam contra parentes transformados em monstros, enquanto aqueles que haviam resistido às mudanças se sentiam simultaneamente aliviados e culpados por sua sorte. Ingrid Schneider, uma jovem mãe de 2 filhos pequenos cuja fazenda havia sido infectada, chegou ao centro comunitário na 3ª noite, carregando apenas uma mochila e lágrimas nos olhos. Meu marido. Ele tentou me morder. Ela sussurrou, sua voz quebrada pela incredulidade. Thomas, que me fazia café na cama todas as manhãs por 8 anos, tentou me morder como um animal selvagem. Foi Ingrid quem nos forçou a confrontar a realidade mais brutal. Não poderíamos salvar todos. Algumas escolhas teriam que ser feitas, e essas escolhas revelariam quem realmente éramos, quando tudo que nos definia fosse retirado. Dr. Dietrich Weber, nosso médico aposentado de 72 anos, assumiu naturalmente o papel de voz da razão. Precisamos pensar como uma comunidade, ele disse com sua voz firme que acalmava até os mais nervosos. Não podemos agir por emoção. Temos crianças para proteger, idosos para cuidar, e decisões difíceis pela frente. Mas nem todos concordavam com a abordagem cautelosa do Dr. Weber. Rodrigo Silva, um jovem de 26 anos, que havia perdido os pais no primeiro dia, defendia uma estratégia mais agressiva. Enquanto ficamos aqui discutindo filosofia, nossos amigos e familiares estão lá fora, se transformando em monstros. Ele gritou durante uma das nossas reuniões noturnas. Precisamos agir, não pensar. A tensão entre essas duas filosofias, a paciência prudente da experiência e a urgência desesperada da juventude, definiria muito do que aconteceria nas semanas seguintes. Descobrimos que a sobrevivência não era apenas uma questão de recursos físicos, mas também de como mantemos nossa humanidade quando o mundo conspira para nos tornar selvagens. Irmã Magdalena, a freira que cuidava da pequena igreja local, ofereceu uma perspectiva que muitos de nós precisávamos ouvir. Talvez, ela disse enquanto cuidava de um ferimento no braço do jovem Rodrigo, essa provação não seja sobre sobreviver ao apocalipse, mas sobre descobrir quem somos, quando tudo o que pensávamos conhecer sobre nós mesmos é testado. Naquelas primeiras noites, enquanto montávamos turnos de guarda e ouvíamos os sons impossíveis que vinham da escuridão, além das nossas barricadas improvisadas, começamos a perceber que nossa maior ameaça não eram os infectados lá fora, mas a possibilidade de perdermos nossa alma no processo de salvar nossos corpos. A jornada para Santa Maria começou numa manhã fria de maio, quando a neblina ainda cobria os campos como um sudário e o mundo parecia suspenso entre a vida e a morte. Helena havia dividido nossa comunidade. Metade ficaria para proteger o centro comunitário e os mais vulneráveis. Metade faria a perigosa jornada em busca da possível cura. 23 pessoas partiram naquela manhã, cada uma carregando não apenas suprimentos, mas também as esperanças e medos de todos que ficaram para trás. Entre eles estavam Helena, Pedro, Rodrigo, Carlos, Ingrid e seus 2 filhos pequenos, doutor. Weber, que insistiu em vir apesar da idade, e irmã Magdalena, que disse que Deus não a havia trazido até ali para assistir de camarote. Os primeiros 2 dias de viagem revelaram uma paisagem que parecia saída de pesadelos. As pequenas cidades que antes pontilhavam nossa rota com vida e movimento agora eram cemitérios silenciosos,
com carros abandonados, criando barricadas acidentais nas estradas, e casas com portas abertas que sussurravam histórias de fugas desesperadas. Foi em Restinga Seca que enfrentamos nosso primeiro teste real, como grupo. A cidade havia se tornado um ninho de infectados, mas era impossível contornar, lá sem adicionar 2 dias à nossa jornada, tempo que não tínhamos, considerando nossos suprimentos limitados. Temos que atravessar durante a madrugada, decidiu Helena, após estudar a cidade através de binóculos por horas. Os infectados parecem menos ativos no frio, e a escuridão pode nos dar cobertura. Mas Pedro tinha uma proposta diferente. Uma que testaria os limites morais que havíamos estabelecido para nós mesmos. Ele disse, apontando para um prédio do governo no centro da cidade: se fizermos barulho lá, atrairemos todos os infectados para longe da nossa rota. Podemos passar pela periferia, enquanto eles estão distraídos. E quantos infectados você acha que estão presos naquele prédio? Perguntou Irmã Magdalena, sua voz carregando uma tristeza que todos sentiam, mas poucos verbalizavam. Quantas pessoas, que ainda podem ser salvas, vamos sacrificar pela nossa conveniência? Rodrigo, que havia se tornado o porta-voz dos mais jovens do grupo, ofereceu uma perspectiva brutal. Irmã, com todo respeito, não podemos salvar pessoas que talvez nem existam mais. Temos que pensar em quem ainda está vivo. Essa discussão durou a noite inteira, com vozes se elevando e caindo como marés de desespero e determinação. Helena percebeu que não estava apenas liderando uma jornada física, mas navegando pelos territórios morais que definem o que significa ser humano em circunstâncias impossíveis. A decisão final foi um compromisso que ninguém amou completamente, mas todos puderam aceitar. Atravessaríamos a cidade usando os esgotos e túneis de drenagem, evitando tanto confronto direto quanto o sacrifício de possíveis sobreviventes. Seria mais perigoso e demorado, mas preservaria nossa integridade moral. Nas profundezas escuras e úmidas dos túneis de Restinga Seca, enquanto caminhávamos em fila indiana guiados apenas por lanternas fracas e orações sussurradas, algo fundamental mudou em nosso grupo. As diferenças de opinião que haviam causado tensão na superfície se transformaram em respeito mútuo pela coragem de cada um em defender seus princípios. Foi também nos túneis que perdemos nossa primeira pessoa. Dr. Weber, cuja idade e condição cardíaca havíamos subestimado, sofreu um ataque do coração silencioso no meio da escuridão. Ele morreu nos braços de Helena, sussurrando suas últimas palavras. Continuem, não deixem que minha morte torne vocês menos humanos. Quando finalmente emergimos do outro lado da cidade, cobertos de lama e lágrimas, éramos um grupo diferente. A morte do doutor. Weber nos havia ensinado que a sobrevivência sem propósito é apenas uma forma lenta de morrer, e que honrar aqueles que perdemos significa continuar lutando pelos valores pelos quais eles teriam morrido. Ingrid, segurando seus filhos contra o peito enquanto observávamos os primeiros raios de sol tocarem os campos além da cidade morta, disse algo que capturou perfeitamente nosso estado de espírito. Não somos mais as mesmas pessoas que saíram de Nova Petrópolis. Não sei se isso é bom ou ruim, mas sei que é necessário. 2 semanas após o surto inicial, nossa improvisada comunidade de sobreviventes havia se estabelecido em uma rotina de vigilância constante e decisões impossíveis. O centro comunitário de Nova Petrópolis havia se tornado nosso quartel-general, escola, hospital e lar. Tudo em um espaço que antes servia apenas para festas juninas e reuniões da Associação de Moradores. Foi nessa época que Helena percebeu algo que nenhum de nós havia considerado. Ela estava emergindo como nossa líder natural, apesar de nunca ter pedido ou desejado essa responsabilidade. Sua experiência como veterinária a tornava indispensável para entender o vírus. Sua personalidade calma inspirava confiança, e sua profunda conexão com a comunidade fazia com que todos a respeitassem. Nunca pedi para liderar vocês, Helena disse durante uma das nossas reuniões noturnas, sua voz carregando o peso de decisões que nenhum de nós deveria ter que tomar. Mas, se vocês confiam em mim, então vamos fazer isso direito. Vamos sobreviver não apenas como corpos, mas como pessoas que ainda merecem ser salvas.
A primeira grande decisão que Helena teve que tomar quase destruiu nossa unidade. Um grupo de 15 pessoas havia chegado de Caxias do Sul, liderado por um homem chamado Carlos Medeiros, que alegava ter informações cruciais sobre o vírus. Eles estavam famintos, exaustos, e alguns mostravam sinais precoces de infecção. Pedro Antonelli defendia veementemente que não deveríamos correr riscos. Nossa primeira responsabilidade é com as pessoas que já estão aqui. Ele argumentava, seus punhos cerrados, revelando a tensão que todos sentíamos. Não podemos salvar todo mundo, Helena. Se tentarmos, vamos perder tudo. Mas Ingrid Schneider, que havia perdido tanto nos primeiros dias, tinha uma perspectiva diferente. Se fossem vocês lá fora, com crianças com fome e sem lugar para ir, não gostariam que alguém abrisse a porta? Ela falava com a autoridade moral de quem havia experimentado o desespero em primeira mão. Helena passou 3 noites sem dormir, caminhando pelos corredores do centro comunitário, pesando vidas como se fossem ingredientes de uma receita impossível. Finalmente, ela tomou uma decisão que definiria nossa comunidade. Aceitaríamos os refugiados, mas com condições rigorosas de quarentena e monitoramento. Vamos nos tornar as pessoas que gostaríamos de encontrar se estivéssemos lá fora, ela anunciou, e mesmo aqueles que discordavam da decisão respeitaram a convicção em sua voz. Carlos Medeiros trouxe informações que mudaram tudo. Ele havia trabalhado em uma instalação de pesquisa em Porto Alegre antes do colapso e sabia detalhes sobre o vírus que confirmaram nossas piores suspeitas. Isso não foi acidente. Ele disse, seus olhos científicos frios mesmo quando descrevia horrores. Alguém projetou isso especificamente para atingir comunidades rurais que dependem do agronegócio moderno. É um ataque direcionado ao coração do Brasil. Mais importante ainda, Carlos sabia de uma possível cura, ou pelo menos um tratamento, sendo desenvolvida em um laboratório universitário em Santa Maria. Mas chegar lá significaria uma jornada de 200 quilômetros, através de território infectado, com recursos limitados e sem garantia de que o laboratório ainda existisse. Dr. Weber, nossa voz da experiência, expressou as preocupações que todos compartilhávamos. É uma jornada suicida. Ele disse simplesmente: temos um lugar seguro aqui, comida suficiente por alguns meses, defesas estabelecidas. Por que arriscar tudo por uma possibilidade? Mas Rodrigo Silva, que havia amadurecido significativamente nas últimas semanas, ofereceu uma perspectiva que surpreendeu todos nós. Doutor, com todo respeito, segurança é uma ilusão agora. Se não agirmos, não estaremos sobrevivendo. Estaremos apenas adiando o inevitável. Helena percebeu que essa decisão exigiria mais do que autoridade médica ou instinto de liderança. Ela precisaria tocar algo mais profundo, a alma coletiva de uma comunidade que havia perdido tudo, exceto uns aos outros. Vocês sabem qual é a diferença entre nós e os infectados? Ela perguntou na noite em que tomamos a decisão final. Não é que eles perderam a humanidade, é que nós ainda escolhemos lutar por ela, mesmo quando é mais difícil do que desistir. Santa Maria nos recebeu como uma cidade fantasma que ainda respirava. A Universidade Federal, com seus prédios de concreto e vidro que antes fervilhavam com a energia de milhares de estudantes, agora se erguia como uma fortaleza silenciosa contra o céu cinzento de inverno. Mas havia sinais de vida, fumaça saindo de algumas chaminés, luzes fracas em janelas específicas e, mais importante, o sinal de rádio que Carlos havia detectado 3 dias antes. O professor doutor Antônio Vargas ainda estava vivo e seu laboratório ainda funcionava. Encontramos o professor barricado no subsolo do Instituto de Biotecnologia, cercado por equipamentos que ele havia salvado quando a universidade foi evacuada, trabalhando incansavelmente em uma pesquisa que poderia ser a salvação ou a condenação definitiva da humanidade. Aos 60 anos, com cabelos brancos desalinhados e olhos que brilhavam com a intensidade de alguém que havia visto tanto o inferno quanto a possibilidade de redenção, ele nos recebeu como se fôssemos anjos ou demônios.
não estava certo de qual. Vocês não fazem ideia do que arriscaram vindo até aqui. Foram suas primeiras palavras, ditas enquanto examinava nosso grupo exausto com a precisão clínica de um cientista e a compaixão desgastada de um sobrevivente. Mas também não fazem ideia de como sua chegada pode mudar tudo. O professor Vargas havia descoberto algo extraordinário e aterrorizante sobre o vírus. Não era apenas uma arma biológica projetada para destruir comunidades rurais. Era um teste. Quem quer que tenha criado isso, ele explicou, enquanto nos mostrava dados que desafiavam nossa compreensão. Não queria simplesmente matar. Queria selecionar. O vírus é projetado para infectar apenas aqueles que abandonaram certas práticas tradicionais de agricultura e alimentação. Ingrid, cujo marido havia sido infectado, fez a pergunta que todos estávamos pensando. Então isso é punição por modernização? Por tentar melhorar nossas vidas? Não, respondeu o professor, sua voz carregando décadas de pesquisa e uma tristeza profunda. É seleção. Alguém está testando quais comunidades mantêm certas características, autossuficiência, tradições familiares, resistência à dependência total de sistemas corporativos. É um experimento social disfarçado de apocalipse. Essa revelação mudou tudo. Não éramos apenas vítimas aleatórias de uma catástrofe. Éramos dados em um experimento conduzido por alguém, ou alguma organização, que via comunidades inteiras como material de laboratório descartável. Carlos, cuja experiência científica permitia que ele acompanhasse as explicações técnicas do professor, fez a pergunta crucial. E a cura? Existe uma maneira de reverter isso? O professor Vargas nos levou para o laboratório propriamente dito, onde trabalhava sozinho há 6 semanas, em algo que ele chamava de Protocolo Esperança. Existe um antídoto, ele disse, mas ele vem com um preço que vocês talvez não estejam dispostos a pagar. O antídoto funcionava, mas exigia um componente que só poderia ser extraído de pessoas que haviam sido expostas ao vírus, mas não foram infectadas, pessoas, como todos nós, que havíamos mantido práticas agrícolas tradicionais, ou havido sorte suficiente para evitar a contaminação inicial. Para salvar uma pessoa infectada, explicou o professor, precisamos do sangue de 5 pessoas não infectadas, e o processo não é garantido que as doadoras sobrevivam. O silêncio que se seguiu foi mais profundo que qualquer escuridão que havíamos enfrentado nos túneis de Restinga Seca. Estávamos sendo confrontados com a escolha definitiva. Quantas vidas não infectadas estávamos dispostos a arriscar para salvar aqueles que já haviam sido transformados? Pedro foi o primeiro a falar, sua voz firme, apesar da magnitude da decisão. Quantas pessoas infectadas ainda existem lá fora que podem ser salvas? Com base nos dados que coletei, respondeu o professor, estimo entre 300 e 500 mil pessoas em todo o sul do Brasil ainda mantêm consciência suficiente para serem tratadas. Mas o tempo está se esgotando. A cada dia que passa, mais infectados cruzam a linha para um estado irreversível. Irmã Magdalena, que havia permanecido em silêncio durante toda a explicação científica, finalmente falou. Professor, não é sobre quantos podemos salvar. É sobre se ainda somos o tipo de pessoas que vale a pena salvar depois que fazemos essa escolha. Helena percebeu que chegara o momento de liderança mais crucial de sua vida. A decisão que tomássemos naquele laboratório subterrâneo definiria não apenas o destino de nossa comunidade, mas também que tipo de sociedade emergeria do apocalipse, se é que alguma emergeria. 3 meses depois, enquanto escrevo estas palavras, em um mundo que está lentamente aprendendo a viver novamente, ainda posso ouvir o eco da decisão que tomamos naquele laboratório subterrâneo em Santa Maria. Foi Helena quem, após uma noite inteira de reflexão solitária, nos apresentou a solução que nenhum de nós havia considerado. Não vamos escolher entre salvar uns ou outros. Ela anunciou na manhã seguinte, sua voz carregando uma determinação que havia se forjado
através de semanas de decisões impossíveis. Vamos encontrar uma terceira opção, porque é isso que seres humanos fazem. Encontramos soluções quando parece que não existem. A terceira opção de Helena era audaciosa, além da imaginação. Em vez de usar o protocolo do professor Vargas para salvar indivíduos infectados, usaríamos nosso conhecimento sobre como o vírus funcionava para criar uma rede de comunidades resistentes que pudessem não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo pós-apocalíptico. Se alguém projetou isso como um teste, ela disse, olhando cada um de nós nos olhos, então vamos passar no teste da maneira mais espetacular possível. Não vamos apenas salvar vidas, vamos construir uma sociedade que seja melhor do que a que perdemos. O plano era complexo, mas elegante. Usaríamos o antídoto parcialmente, não para curar completamente os infectados, mas para retardar significativamente a progressão do vírus, dando-lhes tempo suficiente para recuperar consciência e escolher seu próprio destino. Alguns poderiam optar pelo tratamento completo, sabendo do risco. Outros poderiam escolher usar seu tempo restante para ajudar a construir algo melhor para os sobreviventes. Rodrigo, que havia crescido tanto durante nossa jornada, foi quem articulou melhor o sentimento que todos compartilhávamos. Não somos médicos tentando curar uma doença. Somos jardineiros, plantando sementes para uma nova sociedade. Nos meses que se seguiram, nossa pequena comunidade se tornou o núcleo de algo que ninguém havia previsto. Uma rede de assentamentos conectados por valores compartilhados em vez de geografia, unidos pela experiência comum de ter enfrentado o apocalipse e escolhido permanecer humanos. Estabelecemos fazendas comunitárias, baseadas nas práticas tradicionais que nos haviam protegido do vírus. Criamos escolas, onde as crianças aprendiam tanto tecnologia moderna quanto sabedoria ancestral, e desenvolvemos sistemas de governo baseados no consenso e na responsabilidade mútua, em vez de hierarquias rígidas. Ingrid se tornou nossa especialista em educação infantil, garantindo que as crianças que cresceram durante o apocalipse não carregassem apenas trauma, mas também esperança. Pedro estabeleceu uma rede de comunicação que conectava comunidades isoladas, permitindo o compartilhamento de recursos e conhecimento. Carlos dedicou-se a pesquisar as origens do vírus, não para vingança, mas para garantir que algo assim nunca pudesse acontecer novamente. Irmã Magdalena, cuja fé havia sido testada, mas não quebrada, criou algo que ela chamava de Igreja da Segunda Chance, um espaço onde pessoas de todas as crenças podiam encontrar comunidade e propósito, incluindo aqueles infectados que haviam escolhido usar seus últimos meses conscientes para servir os outros. O professor Vargas, que inicialmente havia resistido ao nosso plano não científico, acabou se tornando nosso maior defensor. Vocês entenderam algo que eu, com toda a minha educação, havia perdido. Ele nos disse meses depois. A ciência pode nos dar ferramentas, but humanity gives us purpose. Mas talvez a transformação mais profunda tenha sido em mim mesma. Comecei esta jornada como Helena, a veterinária que cuidava de animais e plantas. Terminei como Helena, a líder que aprendeu que cuidar de uma comunidade significa nutrir não apenas corpos, mas também sonhos, medos, esperanças e a capacidade infinitamente preciosa de escolher fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Hoje, quando olho para as crianças brincando nos campos que replantamos, quando vejo adultos que perderam tudo encontrando nova família uns nos outros, quando observo infectados conscientes, ensinando habilidades preciosas para a próxima geração antes que sua condição se torne irreversível, entendo que o Apocalipse nos ensinou a lição mais importante de todas. A humanidade não é algo que possuímos, é algo que escolhemos praticar, especialmente quando é mais difícil fazê-lo. O vírus foi projetado para testar se ainda éramos dignos de sobreviver como espécie. Nossa resposta não foi apenas sobreviver, mas evoluir em algo melhor do que éramos antes.
E essa talvez seja a última colheita mais importante que qualquer terra pode oferecer. A colheita de quem escolhemos ser quando tudo o que conhecemos desaparece. Porque no final, descobrimos que o apocalipse não era sobre o fim do mundo, era sobre o início de um novo.